Esta semana, o Jornal da Justiça, em parceria com o Centro Cochrane, trata do tema saúde. Bem-vindos ao Jornal da Justiça, agora com o patrocínio do Centro Cochrane do Brasil. Para quem não sabe, o Centro Cochrane do Brasil é uma fonte de evidências para a tomada de decisão em saúde, um grupo de 20 mil cientistas sem fins lucrativos no mundo todo, que pegam assuntos e mapeiam aquele assunto sabendo quais são as evidências, quais são os tratamentos que têm melhor resultado para prevenir, para tratar e para fazer profilaxia, não é? Estudos comparativos de qualidade e feitos com isenção para reduzir a incerteza na tomada de decisão, para que se tenha mais eficiência e segurança na saúde. Se você tem interesse em algum assunto, acesse o site do Centro Cochrane do Brasil, centrocochranedobrasil.org. Hoje nós temos aqui a satisfação e a honra de ter como convidado o professor Ronaldo Laranjeira, que é professor titular de Psiquiatria na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. E ele que num programa anterior falou sobre as consequências e a abordagem, eu diria, social, política e médica do alcoolismo, hoje ele vai falar sobre um outro tema que é uma prioridade número 1 no Brasil hoje, que é a prevenção e o tratamento da dependência do crack, em especial. Ronaldo é um grande especialista, reconhecido mundialmente, e que estuda dependência de drogas e álcool. Hoje nós vamos falar, então, sobre dependência de droga, com uma ênfase especial sobre a prevenção e o tratamento do crack. Ele estava me contando agora há pouco sobre o segmento de 130 indivíduos dependentes do uso do álcool na cidade de São Paulo, que ele seguiu há 12 anos. Ronaldo, o que aconteceu com esses 130 indivíduos com dependência de crack em São Paulo, que você vem acompanhando? Nós nos preocupamos com o crack, isso em 1994, porque até então o crack não existia aqui no Brasil. Né? E nós tínhamos visto que a geração anterior aos usuários de crack eram aqueles que se injetavam cocaína endovenosa. E a maior parte deles, infelizmente, havia falecido pela infecção, pelo HIV. Então, quando nós começamos a estudar, né, nossa ideia original era estudar usuários de cocaína endovenosa. E vimos que a maioria deles tinha morrido. E, simultaneamente, a gente viu que o crack começou a aparecer na cidade de São Paulo. Era só um fenômeno paulistano. Né? Mas falamos, será que vai acontecer a mesma mortalidade com o dependente do crack que aconteceu com os usuários de cocaína endovenosa? Então, nós selecionamos primeiro 131 dependentes de crack que deram entrada numa clínica aqui na região norte da cidade de São Paulo. Selecionamos essas 131 pessoas e fomos acompanhando primeiro fizemos um acompanhamento depois de 2 anos. Isso nós estamos falando em 97, 96, quando nós publicamos esses dados. Já naquela época, então já faz quase 14 anos, nós já notamos que o crack nos primeiros 2 anos matava 10% desse grupo. 10% estava preso, outros 10% estavam presos, muita gente, mais de 50% deles continuando usando crack. Então nós já alertávamos as autoridades naquela época que a coisa era brava. O crack era um outro patamar de droga. Né? Nós temos pela primeira vez o que às vezes na Europa, nos Estados Unidos já tinha na década de 60 o que eles chamavam dos junkies, né? Que era aquele usuário de droga que ficava na rua, que causava um grande problema. Né? E a Europa, ao longo dos anos, nos Estados Unidos, criou-se uma série de políticas para lidar com essa população. Então nós já alertávamos a cidade de São Paulo, na época ainda era um fenômeno paulistano, que a cidade de São Paulo não poderia, a Cracolândia estava começando. Né? E a gente fala, não pode tolerar o uso público da droga, porque você tem que tratar essas pessoas. Não tínhamos rede de tratamento e ainda, infelizmente, não temos essa rede aqui na cidade de São Paulo. Então, aí a gente foi acompanhando, fizemos um segmento de 2 anos, depois de 5 anos, e agora fizemos um acompanhamento de 12 anos. E o que a gente mostrou, de uma forma clara, que cerca de 30% das pessoas morreram. E a maior parte das mortes foram mortes violentas.
ou pelo traficante ou pela própria polícia. Você fala 1/3, e que foi interessante que a maior parte das mortes ocorreram nos primeiros 5 anos de uso. 1/3 das pessoas pararam de usar o crack, né, e vão ter uma vida produtiva e tudo mais, e praticamente 1/3 ou estava preso ou estava continuando usando drogas. Essas pessoas que continuavam usando drogas estavam numa vida muito limitada, né? A família já tinha desistido, ele morava num puxadinho no fundo da casa, a família nem mais cuidava, ele vinha, usava droga e desaparecia, a família tinha se protegido dele, não deixava mais roubar a família, então ele ficava um tipo morto-vivo, fica um pouco tipo de morto-vivo. Então tem essa pessoa que é um usuário crônico de crack, que a gente não imaginava que pudesse acontecer, mas essas pessoas sobrevivem ao crack, mas num estilo de vida muito limitado, com dano cerebral evidente. É uma verdadeira morte em vida, né? Morte em vida, ele fica uma vida muito limitada. Existem outras drogas, porque o crack, primeiro, ele tem algumas características. Primeiro, é muito barato, né? Segundo, que a dependência é quase imediata. Por poucos usos, o sujeito já fica dependente. E o terceiro, que dá lesão cerebral irreversível, é isso? Tudo indica que sim, se a pessoa persistir no consumo, o dano tende a ser irreversível. Essas pessoas que pararam depois de 1 ano, 2 anos, a impressão que dá, e nunca mais usaram, que acho que tiveram uma recuperação muito boa, né? A gente está fazendo estudos de neuroimagem agora para mostrar se realmente o dano pode ser reversível, né? Mas a capacidade dessas pessoas cognitivas, capacidade de planejamento, é muito limitada, né? E o que realmente chama a atenção é realmente essa mortalidade. Se isso for verdade, que 1/3 dos usuários de crack morrem nos primeiros 5 anos, e se os números do próprio Ministério da Saúde fala de 1 milhão de pontos de usuários de crack no Brasil, que o número mais ou menos, a estimativa, a gente pode ver o tamanho do ponto de vista de impacto da saúde pública, que 1/3 dessas pessoas vão morrer nos próximos 5 anos. É isso que eventualmente as pesquisas podem realmente nos sinalizar o que a gente tem que fazer. Por isso que a minha opinião é que o crack ele é uma droga que a gente não pode mais tolerar, como aconteceu na cidade de São Paulo, que você tem várias cracolândias, e deixar essa pessoa exposta a todas as intempéries do comércio do crack. E aí tem todo aquele cenário, né, de mães também, adolescentes, grávidas, com crianças, né, filhas de mãe dependente, de pais dependentes, né, que tem uma carga de infelicidade muito grande, né, uma tragédia, verdadeira tragédia social e em expansão, né? Não tenho dúvida da expansão. Você tem locais como a cidade de São Paulo, que convive com o problema há muitos anos, né? E por mais que tenha sido feito em termos de políticas, ela não chegou a arranhar o tamanho do problema. O problema continua crescendo e as políticas ainda elas são muito tímidas, levando-se em consideração o tamanho do problema, né? Então você não criou ainda uma rede assistencial para lidar com o problema. Eu defendo a ideia muito claramente, eu sei que é uma ideia polêmica, mas eu estou insistindo nisso, e que também tem a ver com a lei, que eu acho que o uso público do crack não pode ser tolerado. A Cracolândia, quando você vê as ações policiais da Cracolândia, você vai lá e tira os pequenos traficantes e deixa os usuários lá, e fica aquela cena assim medieval, né, ou de países africanos no pior sentido da palavra, essas pessoas ficarem perambulando pela rua, consumindo crack, e isso sendo tolerado, né? Todos os países europeus... Então, permita-me uma interferência aqui. O que você sugere que faça com essas pessoas? Né? O que a Europa fez, por exemplo, a maior parte dos países que tentaram experiências, por exemplo, na Suíça, tentou-se lá em Zurique, deixar a pessoa, uma praça onde as pessoas consumiam drogas e se pudesse se injetar livremente e a polícia não interferiria. Se viu que a mortalidade naquela praça, chamada a Praça das aumentou dramaticamente. E essa experiência foi terminada de uma forma sombria, porque o custo para os próprios usuários, né, foi muito grande.
Então, o que foi feito? Mandou essas pessoas para a prisão? Eu acho que não. O que você tem que fazer, no caso da Cracolândia, é não tolerar o uso público e tirar essa população da rua e levar para algum tipo de assistência, ou social, né, ou assistência social, ou tratamento. Perfeito. Pode ser que algumas delas não queiram tratamento ou não precisem de tratamento, mas ela tem que sair de lá. E quando a gente fala em tratamento, você tem uma lei que o tratamento psiquiátrico pode ser voluntário ou involuntário, né? Ou pode ser decidido pela via pelo juiz. São os 3 tipos de internação. Hoje em dia, se você tem um filho, você é classe média e tem dinheiro, e seu filho está na rua usando crack, você vai tirar o seu filho da rua e vai fazer uma internação involuntária. Você vai ter dinheiro para pagar. Isso é legal, desde que ele seja maior. Não importa. Eu já fiz internações involuntárias de médicos, de advogados, de vários tipos de pessoas, porque no momento, no meu julgamento profissional, junto com a família, essa pessoa estava em risco de vida. Perfeito. Você tem esse recurso jurídico, né, que você tem que comunicar em 72 horas ao Ministério Público, você tem um arcabouço jurídico muito bem definido para fazer isso. Então, a pessoa que tem recursos, ela vai recorrer a isso e não vai deixar seu filho à míngua na rua. Né? Infelizmente, no serviço público, você não tem esse recurso. Então, todo dia eu recebo e-mails de famílias desesperadas, falam, meu filho não quer se tratar, está usando crack, ele está acabando com a sua vida e com a vida da nossa família, o que eu faço? Infelizmente, no serviço público, não importa se é São Paulo, se é Rio, e eu recebo do Brasil inteiro, infelizmente você tem poucas alternativas. Né? Então, isso que você fica desesperado, né? Exceto às vezes, no caso extremo, por exemplo, como você falou, se é uma mãe fala assim, tem uma filha menor de idade e está usando crack que está grávida, vai ser internado. Mesmo que a gente não tenha o local legalmente adequado para ela, porque pelo ECA você precisaria de ser internado em um local só para adolescentes. Mas para mim esse é um limite. Uma adolescente de 16 anos que está grávida usando crack, ela vai ter que ser internada e ponto final. Né? Eu acho que nenhum juiz vai me prender por ter feito uma coisa dessa. Né? E a gente vê, né, às vezes, algumas cenas dramáticas, né, assim, medievais realmente, no inferno de Dante, de mães. Tem uma criança em casa dependente de crack, né, e amarra a criança no pé da cama, acorrenta a criança, que é um desespero. Né? Sim. E aí, o que o Estado deveria fazer nessas circunstâncias? Olha, eu acho que essas experiências aí que você vê na mídia e tudo mais é fruto da desassistência psiquiátrica, na desassistência na área de dependência química que ocorreu no Brasil nos últimos anos. Né? Infelizmente, houve o fechamento daqueles hospitais psiquiátricos horríveis que deveriam ter sido fechados mesmo, mas não houve a criação de uma rede assistencial compatível com a complexidade do problema. Substituir isso. Você tem que criar. E o Ministério da Saúde, ideologicamente, se opôs a qualquer tipo de internação. Né? Infelizmente, no estado de São Paulo, isso não foi verdadeiro. O próprio governador Serra criou várias unidades de internação para usuários de crack. Né? Porque isso não tem como fugir. Isso é um problema também, né, para quem está nos assistindo, suprapartidário. Né? Quer dizer, o Serra criou mais lugares para internar e tratar essas pessoas, e eu vi uma conferência em São Paulo, logo após a posse do ministro Alexandre Padilha, onde ele disse que de várias encomendas que a presidente fez para o ministro foram cuidar da saúde materna infantil, né, que é muito importante mesmo, e combater o uso do crack. Não é? Então, nós temos aí a pessoa de maior poder no país interessada nisso. Né? Cabe agora aos estudiosos, aos cientistas, né, apresentarem projetos e propostas. Né? Então, Ronaldo, do ponto de vista de saúde pública, eu vou perguntar para você que programa de saúde pública pode ser apresentado ao ministro da Saúde, à presidente, né, para minorar esse problema que é extremamente sério. E vou pedir para quem está nos assistindo esperar um minutinho,
A gente tem um comercial de 1 minuto e voltamos aqui com o professor Ronaldo Laranjeira falando sobre a prevenção e o tratamento do uso do crack, que é uma verdadeira tragédia mundial. Até mais. Atenção! Aquela promoção da Coraza que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares, salas de jantar, muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra pra Coraza. Coraza, 30 anos de credibilidade. 3214-4601. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. Voltando aqui com o Jornal da Justiça, com patrocínio do Centro Cochrane do Brasil. Para quem não sabe, o Centro Cochrane e a colaboração Cochrane Mundial mapeiam os assuntos do que funciona e o que não funciona, por exemplo, quais as estratégias de tratamento que podem prevenir o uso e as consequências do uso do álcool, do uso da crack, qual é o melhor tratamento para a pneumonia comunitária, se vale a pena vacinar contra a gripe ou não, a importância do pré-natal e assim por diante. É uma entidade sem fins lucrativos, né, que não recebe recursos nacionais nem internacionais, que é movida pelo ideal das pessoas que se entusiasmam com a ideia de usar a melhor ciência na saúde humana. Interessados por um banco de dados assim, de milhares de mapeamentos do conhecimento em saúde, e acessar centrocochrane-do-brasil.org. E eu tinha perguntado agora para o professor doutor Ronaldo Laranjeira, considerando que o ministro Padilha relatou recentemente que uma das recomendações da presidente Dilma para ele foi de combater o uso do crack e melhorar a saúde materna e infantil, qual seria a proposta, então, do professor Ronaldo Laranjeira para a prevenção e tratamento do uso do crack no nosso meio? Eu acho assim, escrevi um documento recente visando exatamente isso para o estado de São Paulo, mas eu acho que é válido para o Brasil inteiro. Em relação ao tratamento, em primeiro lugar, fazer o raciocínio inverso, para mim você tem que primeiro regionalizar a rede assistencial. Você não pode, que eu acho que como foi feito até recentemente, você pulverizar uma série de esforços no Brasil inteiro. Você tem que criar, a cada grupo de 2 milhões de habitantes, por exemplo, você pegar uma cidade ou uma região que tenha 2 milhões de habitantes. O que você tem que fazer para o tratamento do crack e do álcool, que são os dois principais problemas na área de álcool e drogas no Brasil? Você tem que ter vários serviços ambulatoriais. O Ministério da Saúde só financiou os chamados CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. Mas esses CAPs, às vezes, eles são muito caros, nem sempre dão conta da demanda. Então, além dos CAPs, você tem que criar um sistema ambulatorial, ambulatórios de especialidade. Um ambulatório que pode acontecer dentro de um próprio centro de saúde ou de um hospital, especializado em dependência química. E tem psiquiatra para tudo isso ou outros médicos podem tratar também? Outros médicos podem tratar, né, mas você tem psiquiatra, dependendo dos recursos que você tiver, né, da estrutura assistencial que você der, você vai ter pessoas. Né? Ou treinamos, né? Vamos treinar essas pessoas para fazer isso. Então você tem que ter essa rede ambulatorial, mas infelizmente, para o crack especificamente, mas no alcoolismo também, em algumas situações você precisa de um recurso mais sofisticado. A dependência do crack é uma doença complexa, que a gente chama.
E as pessoas, nem todo mundo vai se beneficiar só do tratamento ambulatorial. Em algum momento a pessoa vai precisar de um tratamento mais sofisticado, que pode ser ou um hospital dia, onde ela pode ficar o dia todo, ou até de uma internação. Você não pode fugir de uma rede de internações, numa clínica especializada, né? Como a gente tem aqui em São Paulo. De alguma forma, uma clínica de 30, 40 leitos, com uma equipe especializada em dependência química. Para ela trabalhar em consonância com a rede ambulatorial. Então você tem que criar essa rede. Não tem como a gente fugir disso. Não pode, mesmo na cidade de São Paulo, você tem só um local que faz internação, muito pouco. Tem lista de espera para essa população. Então, essa mini rede assistencial, ela tem que ser criada no Brasil inteiro. E além dessa, o que a gente chama da rede formal de tratamento, que são os psiquiatras, psicólogos, você tem que integrar com a chamada rede informal de tratamento. O que é isso? São os grupos de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, grupos de familiares, por exemplo, como Amor Exigente, que é um grupo que tem mais de 1000 grupos espalhados pelo Brasil, que dão uma assistência gratuita e voluntária para familiares de dependentes químicos. De crack, inclusive. Você tem uma série de ações comunitárias e religiosas que informalmente prestam algum nível assistencial. Então, o que eu defendo é a ideia de você criar regionalmente esse sistema e integrar a rede formal, que somos nós, os psiquiatras e os ambulatórios, com essa rede que já acontece. Porque se você perguntar onde hoje em dia os dependentes químicos são atendidos, não é na rede, porque nós não temos a rede no Brasil. No estado inteiro de São Paulo, só para você ter uma ideia, você tem 57 CAPs para álcool e drogas. É um número muito pequeno e atende o volume assistencial desses CAPs é muito pequeno. A maior parte dos dependentes químicos estão sendo vistos ou assistidos informalmente pelos grupos de ajuda mútua, como os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, os grupos de familiares, as comunidades religiosas. Que esses grupos funcionam, que são efetivos? Não, tem evidência, lógico. O ideal, eu vejo assim que o setor formal de tratamento, eles fazem o que a gente chama mais tradicionalmente do tratamento. Eles estabilizam a pessoa. A gente tem medicamentos para ajudar na dependência química, você faz um processo de estabilização. Essa rede informal de tratamento faz mais do que a gente chama da reabilitação psicossocial. Né? Porque você participando dessas reuniões de grupos de autoajuda, você cria um grupo de pessoas que estão buscando a recuperação de médio prazo, você se inspira nas pessoas que estão abstêmias por mais tempo, você é estimulado a voltar a trabalhar, e você cria as condições da manutenção da abstinência de longo prazo. Então, essa composição, que eu acho o ideal, é você compor o tratamento formal com essa rede informal. Não existe uma contraposição. Seria um apoio social mais especializado. Né? Mais especializado. É um apoio social, comunitário, de graça, né, no sentido, não tem custo, né, de pessoas que estão genuinamente comprometidas com uma causa que é a recuperação. Tanto que o lema dos AAs e do NA, só por hoje eu não uso drogas. São pessoas que estão comprometidas, eventualmente só por hoje, mas que têm um compromisso da manutenção da abstinência por um tempo maior. E eu acho que nós não vamos ter recursos para tratar esse 1 milhão de usuários de crack que eventualmente nós temos no Brasil. Que é um exército. Um exército. Ou os mais de 10 milhões de alcoólatras que nós temos. A gente tem que... por isso que, por mais bem intencionado que o ministro da Saúde, Padilha, seja, e maior compromisso que a minha presidenta Dilma tenha em relação a resolver esse problema, o fato é que não vai ter dinheiro para tudo isso. Então você tem que criar uma parceria, né, com a sociedade interessada e que tem a generosidade, né, de estar compartilhando. Né? Então, não tem igreja que, por exemplo, não possa ceder uma sala para um grupo de NA e AA. Por que você não vai utilizar esse recurso? Tem mais o que utilizar e saber que essas pessoas vão ter uma prioridade para o atendimento. Né? E só para complementar, eu acho que
além da gente criar essa rede assistencial, e que custa dinheiro, você tem que escolher alguns grupos mais vulneráveis. E o que eu defendo é que os jovens recebam prioridade nesse sistema de saúde e que as famílias recebam também prioridades. Porque muito na dependência química, você faz um tratamento na família. Inicialmente a pessoa não quer vir para o tratamento. Faz parte do freguês, né, que a gente costuma brincar. Assim, o dependente químico, inicialmente, ele é muito relutante ao tratamento. Faz parte da doença. Entendi. Então, é muito comum a gente, inicialmente, começar atendendo a família, visando trazer o paciente para o tratamento, voluntário ou até involuntariamente. Ronaldo, o crack realmente eu diria, uma novidade para nós médicos, inclusive, apesar disso já ter 15 anos ou mais de história, né, nas suas próprias pesquisas. Existem outras drogas, porque o mal é muito criativo, né? E eu tenho visto de vez em quando alguns programas e referências a drogas, a risco de outras drogas, além de agravar ainda mais o crack. E outra pergunta que eu gostaria de fazer para você: maconha e álcool induzem ao uso do crack? Olha, é realmente importante a gente notar isso, que existe uma certa evolução, né? Porque, por exemplo, o crack, ele é uma evolução da cocaína aspirada, que, por outro lado, foi uma evolução do que os incas faziam há mais de 5.000 anos, que era mascar as folhas de coca. A grande diferença da folha de coca para a cocaína aspirada é a velocidade de absorção pela via nasal, né? O crack, ele é um aperfeiçoamento da cocaína em pó, porque se você aquecer a cocaína em pó, ela não vaporiza, ela não se transforma em fumaça, né? Com o crack, ela é a mesma cocaína, só que quando você aquece, vira uma fumaça, que é cocaína quase que pura. Estou falando tudo isso porque você tem uma nova forma, um aperfeiçoamento, se a gente pudesse falar assim, do crack, que se chama oxi, que ele é uma tecnologia mais tosca do que o crack, que tem um grau de pureza de cocaína maior. Ou seja, isso pode piorar. Pode piorar. Já está acontecendo aparentemente lá no Acre, né, e alguns relatos no Rio de Janeiro e em alguns lugares mais esparsos no Brasil. O que preocupa é que a tecnologia para fazer isso é uma tecnologia muito tosca. Então, a preocupação do ponto de vista da saúde pública, se o tráfico se apoderar dessa tecnologia, né, e transformar o crack ainda mais poderoso, porque é difícil ele ficar mais barato do que ele já é. Né? Uma pedra de crack você custa R$5, R$3, pode até ser que fique um pouco mais barato, mas o fato de ser mais poderoso do que o crack pode ser que tenha ainda uma outra onda em relação ao crack, e ainda mais deletéria do que o crack já é. Né? E aí que entra na sua pergunta original, que eu falei primeiro do tratamento, mas como é que você previne isso? No meu modo de ver, se você não fizer uma parceria com os países produtores de cocaína, que é Bolívia, Peru e Colômbia, né, que vão produzir aí 80% a 90% da cocaína no mundo, porque a cocaína, né, a planta cocaína, ela requer uma situação geograficamente muito específica para crescer. Ela tem que ser com uma altura elevada e um clima de selva. Então isso vai acontecer na Bolívia, Peru e Colômbia. Mesmo no Brasil, as nossas condições não são favoráveis para o crescimento da cocaína, porque não temos altas temperaturas, uma altitude, né, geográfica para crescer a cocaína. Então, se não houver uma frente diplomática forte para diminuir a produção desses três países, né, porque nós não somos produtores, nós somos consumidores. Né? Lógico que nós fazemos parte da cadeia de produção de cocaína, porque somos nós que produzimos muito das substâncias que são responsáveis pelo refino da cocaína. Então nós temos uma parte a contribuir aí, mas nós temos que achar uma fórmula junto com os nossos vizinhos para que a produção caia e a gente fiscalize melhor o trânsito da cocaína para o nosso país. Porque agora o tráfico no Brasil virou do Rio Grande do Sul ao Pará e ao Amazonas. Você tem um tráfico que se pulverizou no Brasil. Como você lida com essa rede de tráfico universal no Brasil
é a grande questão da prevenção, de você diminuir esse acesso, que é muito barato, né, a cocaína no Brasil. Se você não diminuir esse influxo de cocaína, né, vai ser difícil você fazer outras formas de prevenção, né, se você não diminuir o acesso de cocaína. Né? Tá, mas eu tinha te perguntado também se o álcool e se a maconha são fatores predisponentes ao sujeito depois aderir ao crack. Não tenha dúvida que tem aí uma escalada das drogas, aí começa com as drogas lícitas, que é o cigarro e o álcool. Né? Quanto mais precocemente começar com o consumo de cigarro e álcool, maior a chance de ir para a maconha, né? E maior a chance de ir para cocaína e crack. Então é uma escala, né? Então, esse assunto está muito interessante, vejam quanto conhecimento que é útil para a sociedade brasileira, para quem tem filhos, para quem tem, infelizmente, algum dependente de drogas. O Dr. Ronaldo escreveu um livro também sobre abordagem terapêutica do uso do crack. E nós vamos dar um intervalinho de 1 minuto e voltamos logo em seguida. Atenção! Aquela promoção da Coraza que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares, salas de jantar, muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra pra Coraza. Coraza, 30 anos de credibilidade. 3214-4601. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. Numa gentileza do Jornal da Justiça, esse programa tem o apoio e o patrocínio do Centro Cochrane do Brasil. E o Centro Cochrane é a fonte de evidências para a tomada de decisão em saúde de qualidade, não é? A prática da saúde baseada em evidências. E são 20 mil cientistas do mundo todo, sem fins lucrativos. E que, para vocês terem uma ideia, a Cochrane Collaboration atualmente tem assento na Assembleia Mundial de Saúde da Organização Mundial da Saúde. Então, uma entidade altamente respeitada, tem uma publicação que é a Cochrane Library, que tem fator de impacto 6, que é um fator de impacto enorme considerado as revistas brasileiras, e é considerada a 10ª mais importante revista de medicina interna do mundo. Então, nós estamos falando de coisas extremamente sérias e que temos convidados de altíssimo padrão, como o professor Ronaldo Laranjeira, que há 3 décadas estuda tratamento e prevenção da dependência do álcool e de drogas. E hoje nós estamos falando aqui, em particular, do uso do crack. O professor Ronaldo Laranjeira escreveu também um livro chamado Tratamento do Usuário do Crack, né? Avaliação clínica, psicossocial, neuropsicológica e de risco, terapias psicológicas, farmacologia, reabilitação e ambientes de tratamento. Ele organizou esse livro juntamente com o Dr. Marcelo Ribeiro, não é? E o livro está publicado e eu gostaria que o Dr. Ronaldo falasse um pouquinho do livro e como é que a pessoa pode ter acesso a esse livro, de preferência, Ronaldo, sem gastar dinheiro. O livro foi feito exatamente com o objetivo de organizar quais são as melhores evidências para o tratamento da dependência do crack. Ele é uma doença complexa que, infelizmente, a maioria dos profissionais de saúde não tem experiência de como tratar essa doença. Você quer mostrar? Então, o que a gente quis é colocar num livro só
o que o profissional de saúde tem que saber sobre esse assunto. Essa primeira versão, ela está disponível, basta a pessoa me escrever que eu enviaria uma cópia ou física ou de PDF. Basta enviar um e-mail para o laranjeira, né, @uniad, U, N de navio, I de igreja, A de dado, .org.br. E ele visa profissionais da saúde e leigos também? Olha, um leigo um pouco mais informado, que tem uma linguagem técnica, né? Mas ele, um leigo bem informado, vai entender a maior parte das informações contidas aqui. Ele tem um cuidado de ser uma linguagem que muitos dos profissionais que atendem os usuários de crack são, às vezes, pessoas que não são necessariamente profissionais de saúde. Né? São conselheiros que trabalham em comunidades, assistentes sociais, ou pessoas, às vezes, que faz um trabalho voluntário numa igreja, num projeto comunitário. Então, a gente acha que essas pessoas podem se beneficiar do conhecimento contido nesse livro, né? Então, vale a pena a gente equacionar essas ideias e entender um pouco mais sobre essa doença complexa, né? Muito bem. Ronaldo, para a gente entender, às vezes, os problemas, a gente vai do macro para o mais específico, não é? Eu não sei por que a dependência é tão grande, como que é o mecanismo da lesão. Mas do ponto de vista epidemiológico, quais as faixas etárias, sexo, tipo de nível educacional que são mais suscetíveis à dependência do crack? Olha, de longe a população jovem, né? A gente pode estar falando aí dos 15 aos 25 anos, vai ter aí 80% dos usuários de crack vão estar nessa faixa. Tem um predomínio de 4 homens por uma mulher, né? Muito embora exista nos últimos anos um aumento de mulheres, né? Por isso que uma das enfermarias que nós temos... Deixa eu fazer uma pergunta que é politicamente correta. Causa impotência o crack? O sujeito tem problemas sexuais? Não? Olha, a maioria, o que acaba acontecendo assim, as pessoas que usam crack ou cocaína, às vezes elas ficam mais excitadas, né? Mas elas não conseguem ter a relação sexual. Esse é o tipo de impotência? Pelo menos durante o efeito da droga, com certeza. O jovem que está nos assistindo, cocaína e crack causa impotência. Aumenta às vezes o desejo, né? Mas diminui a performance, né? É comum as pessoas às vezes irem até, as pessoas que têm mais dinheiro, por exemplo, às vezes vão para um motel, né, com 1 ou 2 mulheres, né, levando ou cocaína e crack, e às vezes ficam a noite toda cheirando ou usando crack e sem conseguir ter relações sexuais. Essa é a história que eu escuto todo dia no consultório. Então, infelizmente, essa é a realidade do dependente do estimulante, né? Isso é trocar o verdadeiro prazer pelo desprazer? Na realidade, se você for ver, né, o modelo, né, biológico da dependência do crack, no fundo, nós temos um centro do prazer no cérebro, né? É o centro da recompensa. Que é importante o animal ter um centro da recompensa, né? Isso do animal inferior até o homem. E você vai ter a tendência de repetir comportamentos prazerosos, como comportamento sexual, alimentação, se abrigar das intempéries. Por isso que você repete o que dá prazer. O crack, ou a maioria das drogas que causam dependência, elas corrompem o centro do prazer. E aí a pessoa, às vezes, acaba deixando de ter o repertório do prazer natural da espécie para só consumir a droga e vai ficar só usando a droga. Vai ficar dependente mesmo. Essa que é a dependência. Né? Existe a dependência, no fundo, é um apetite exacerbado para consumir aquela droga. E todos os outros apetites saudáveis e para a própria preservação do indivíduo, eles vão ficando relegados. É por isso que você vai ver, por exemplo, na Cracolândia, e ver as pessoas deterioradas na Cracolândia, elas só consomem crack. Elas não têm interesse sexual, possivelmente não tem sexo na Cracolândia, ou se tiver, é muito ocasional e muito rápido, mas não tem, né, porque as pessoas estão tão obcecadas pelo consumo de crack que nem alimentação, nem atividade sexual, e às vezes nem se abrigar das intempéries as pessoas fazem. Esse é o nível de comprometimento, né, de corromper, né, um instinto natural de você ter uma diversidade de prazeres. As pessoas às vezes começam a usar a droga para ter mais prazer,
Mas o que infelizmente a droga causa, ela acaba corrompendo o sistema de prazer, e ela só vai ter o prazer artificial químico da droga e vai perder o repertório de prazer. Então ela acaba se empobrecendo. E é de curta duração, né? É um prazer muito circunstancial, né? E que cada vez menos a pessoa vai ter prazer, né? Mas ela vai ficar esperando o teu prazer, né? O prazer é cada vez mais fugaz e menos intenso, né? Esse é um pouco a prisão, né, do dependente químico, que ele começou lá atrás, ele queria ter uma vida mais prazerosa. Mas quando você olha e conversa e acompanha o dependente químico, você vai ver que essas pessoas se empobrecem. Elas vão ter menos prazer do que elas tinham quando elas não usavam drogas, né? Por isso que, de todos os argumentos que eu viria para falar contra as drogas, eu acho que esse empobrecimento da vida, ele é o mais forte. Não é um argumento moral, eu não tenho um argumento moral para relacionar. Eu acho que, do ponto de vista de custo-benefício do indivíduo, é um mau negócio você recorrer ao prazer artificial químico, né, e perder o prazer sexual, o prazer de interesse, de conversar com as pessoas. De beber um bom vinho. Beber um bom vinho, de degustar uma boa música. Música. Ver um belo filme. Ser todos, né? Você tem de admirar vida, a natureza. A vida sem a droga, ela é muito mais prazerosa. Você pode ter um argumento moral também. Eu não tenho dúvida que você tem formas de você defender moralmente o não uso de drogas. Eu teria um argumento mais pragmático. As pessoas que usam, infelizmente, não se enriquecem. Pelo contrário, elas têm um empobrecimento da vivência. Poderia dizer que ele perde a capacidade de se sentir feliz? Ele perde com certeza a capacidade de ter prazer, isso com certeza, e do meu modo de ver, o prazer, e um prazer diversificado, como você mencionou, faz parte da felicidade. Eu não consigo imaginar que alguém que só tenha uma fonte de prazer, ela vai ser feliz. A fonte da felicidade... E não tem nem o dinheiro para comprar, né? Porque ele fica dependente. Pode até ser que ele tenha dinheiro, mas ele vai recorrer, né, a uma forma única de prazer. E isso, com certeza, ele vai ficar escravo dessa fonte única de prazer, mesmo que ele tenha dinheiro. Né? As pessoas que têm dinheiro, às vezes, podem ter a vida encurtada por essa forma meio autoritária de prazer. O prazer e a felicidade, você tem que gerenciar a sua fonte. Você usou uma imagem perfeita, né? Que é corromper o centro do prazer. Né? Uma corrupção disso. E o professor Ronaldo falou no começo desse programa, para quem chegou agora... Nós estamos aqui falando sobre crack, né, tratamento e prevenção do uso do crack, particularmente no Brasil. Ele é um estudioso reconhecido desse assunto. Ele começou dizendo que de 130 pacientes que ele inicialmente seguiu, 1/3 morreu, depois de 5 anos, 1/3 foi parar na cadeia, não é? E o outro 1/3 estava anulado como cidadão, praticamente, como um pária, viraram pária da sociedade. Ou seja, não tem alternativa, praticamente, para quem se envolve por esse caminho, né? Moralismo à parte, nada é mais imoral, não é, do que a pessoa se tornar um morto-vivo, né? Então, é sobre isso que nós estamos falando aqui. E eu volto a palavra para o professor Ronaldo para falar, então, das perspectivas, então, do controle das necessidades de o sujeito que perde a capacidade agora de sentir felicidade, de sentir prazer. Há alguma esperança? Tem esperança? Eu gostaria de dar esperança, né, porque muito embora as pesquisas mostrem esse lado sombrio do crack, né, mas quando a pessoa ela é exposta a um tratamento baseado em evidência, e ela fica exposta ao tratamento por um bom tempo, e quando eu falo qual é o bom tempo? 1 ano, 2 anos, no mínimo, a gente tem que ter esse horizonte de tratamento da pessoa dependente do crack. E se ela, além do tratamento formal que a gente possa fornecer, ela se envolve em grupos de autoajuda, que vai dar uma retaguarda da manutenção da abstinência de longo prazo. Porque o grupo de autoajuda como o NA, por exemplo, ele vai ter pessoas motivadas também para continuar a ficar uma vida sem drogas. Ela cria uma nova rede social de não usuários. Então, quando você faz essa combinação sustentada ao longo do tempo, isso dá trabalho. Dá trabalho para o próprio usuário, dá trabalho para a própria família, há um custo, né, porque infelizmente o serviço público não tem,
e é importante que a gente desenvolva esse serviço público, mas mesmo que tenha serviço público, a família tem um custo enorme, né? Porque o pai para de trabalhar, a mãe para de trabalhar, ela fica preocupada, as pessoas ficam doentes, a família fica doente. Né? Nós fizemos uma pesquisa aí com 500 familiares de usuários de drogas e vimos o quanto que de sofrimento traz e de empobrecimento financeiro também para as famílias. Né? Então, esse é um grande problema. Ou seja, a droga é barata, mas as consequências custam muito caro. O custo familiar é enorme. Por isso que eu defendo a ideia que o tratamento ele tem que estar disponível no serviço público, não só para o usuário, assim para a família, para diminuir o custo de toda essa situação. Então, quando você tem um serviço baseado em evidência, você tem um profissional bem treinado, que esse é um grande gargalo no Brasil, de você ter a pessoa com as melhores evidências, quem tem os melhores tratamentos, como eu coloquei nesse livro. Quando a pessoa o profissional sabe qual a medicação que você pode usar, sabe qual é a técnica adequada naquele caso, você aumenta a eficácia do tratamento. Perfeito. Então, eu acredito nisso e é isso que a gente tem batalhado nos últimos anos. Né? Então, quando eu comecei a falar de medicina baseada em evidências, eu sempre dizia que poderia ter um rock, né? Gravados pelos Titãs, que tem uma letra, eu diria, bifada do Neruda, que diz o seguinte: só quero saber o que pode dar certo, eu não tenho tempo a perder. Né? Então, o tratamento precisa ser baseado em evidências para dar certo. E você não perder tempo, não perder vidas, né? E eu estou satisfeito com o desenrolar desse programa, não é? O professor Ronaldo Laranjeira trouxe aqui toda a sua sabedoria, sua expertise no assunto, não é? E a sociedade brasileira, aqueles que assistirem esse programa, com certeza vão estar mais protegidos das consequências do uso do álcool na sua família e consigo mesmo. E eu espero trazer o professor Ronaldo outras vezes aqui para falar sobre esse assunto, que a melhor maneira de prevenção é a informação, né? É a educação, e aqui no caso a criação da cultura, do conhecimento, para que o jovem, por desconhecimento, não possa perder a sua preciosa mente e a sua preciosa vida. Eu agradeço a atenção de todos. As palavras para a sua despedida. Eu gostaria de deixar uma nota de esperança, né? Eu absolutamente acredito no tratamento. Eu acho que o crack é uma doença grave, né? Uma doença complexa, como eu falei, que tem os aspectos biológicos do cérebro, tem os aspectos sociais, tem os aspectos familiares, eu não tenho dúvida da complexidade, mas o câncer também é uma doença complexa, mas a medicina baseada em evidência está transformando o câncer numa doença administrável cada vez mais. Perfeito. Então, eu acho que isso que é o caminho que a gente tem que seguir para o crack, é aquilo que a medicina tem seguido para as doenças complexas. Né? Então, muito obrigado pela sua honrosa audiência, até o próximo programa e muito obrigado. Atenção! Aquela promoção da Coraza que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares, salas de jantar, muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra pra Coraza. Coraza, 30 anos de credibilidade. 32144601. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo.